Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos. Seja bem-vindo, você que está conosco nessa noite, para o nosso programa. Se calhar para mim um dos preferidos, Palavra de Deus na minha boca. Digo isso porque realmente, entendendo a revelação de Deus, o desejo de te dar vitória, como a Bíblia diz que pela fé entendemos que Deus criou os mundos pela Palavra de Deus. E Deus não nos deu qualquer outra coisa. Deu-nos o mesmo material, a mesma ferramenta que Ele usou para a criação do mundo. Não é maravilhoso você descobrir isso, que também assim Deus te deu a palavra, a oportunidade de você criar a vida que você deseja por meio da palavra na tua boca. Glória a Deus. Esse tópico não tem como eu não amar esse tópico, não tem como eu não desejar andar mais profundo nesta realidade. É o que Deus tem para ti, é o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para a humanidade, que Ele tanto amou e enviou o seu Filho para que todo o que nele cresce tivesse a vida eterna e não perecesse. A vida eterna é esta, João 17,3, que creiam e te conheçam o único Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso caminho, é a verdade, é a vida que nós recebemos de Deus. Deus enviou o seu Filho, enviou a sua verdade, enviou a sua vida, enviou a sua verdade por meio da palavra. E essa palavra hoje é desejo de Deus colocar na tua boca, para que abrindo você a tua boca possa falar, declarar e chamar as coisas como Deus faz a existência, ordenar assim os teus caminhos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. De entender isso faz-me logo uau, porque nós não estamos a falar de uma religião, nós estamos a falar de rituais, nós estamos a falar no estilo de vida, estamos a falar da vida diária, daquilo que é a dinâmica da vida das pessoas. Eu conversava com alguém hoje sobre esta questão, não estarmos às vezes, muitas pessoas dizem assim, não, eu não sei falar, ou vamos dizer assim, recusam-se a falar. Você sabia que quando uma pessoa recusa-se a falar, ela causa atrofios na mente? Okay? Uma pessoa que não sabe falar ou que recusa-se a falar, depois de um tempo ela gera dificuldades em articular as suas emoções, pensamentos, expressar-se ou dar-se a conhecer. Logo, esta mesma pessoa depois vai se sentindo sempre não entendida, quase que como encurralada nos seus pensamentos. Então, a arte de falar gerou música, poesia, teatro, mas a arte de falar cria o mundo, declarar a palavra, cria o mundo que você quer viver. A vida que você vive é aquilo que você semeia por meio da palavra. Porque a vida e a morte estão na língua e quem dela amar, dela comerá. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que é que você desejaria? Que Deus te desse $1 milhão hoje? Ou a palavra dele na tua boca? $1 milhão não fazem o mar abrir, mas a palavra de Deus certamente abriu o mar. Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus te abençoe e os teus olhos se abram nessa noite para que você possa fluir comigo naquilo que é a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos começar o nosso texto dessa noite, Êxodo. Gostaria de te ver mais participante, mais interativo nos comentários. Sei que tenho ouvido que, mas também tenho experimentado isso na realidade, que o facto de você não fazer um comentário, então o Facebook acaba por não te dar a conhecer que o programa está no ar. Então faça o teu comentário, não só para realmente manter a tua presença regular perante as estatísticas deles, mas também, eu não sei se isso é verdade, né? Mas pronto, eu passo a sua palavra cá já agora, mas também para que você seja também edificado e possamos ter comunhão juntos, saber que você está presente, também conta muito nessa noite. Glória a Deus. Eu queria ter um tempo para orar, amém? Eu queria ter um tempo para ouvirmos a palavra, declararmos a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Há muita gente que nos ouve que quase que não faz comentários. Faça o teu comentário. Sei que há pessoas que ouvem no telemóvel, então dizem, não consigo fazer um comentário em função de estar a assistir por meio do telemóvel. Mas você que nos está a ouvir, que você consegue fazer esse comentário, faça esse comentário, esteja presente para que nós possamos fluir juntos nessa noite. Amém e amém. Glória a Deus.
Como eu disse, esse é um dos tópicos preferidos, eu tenho mais explorado ao longo desses anos. Há uns anos atrás eu li um livro, A Palavra de Deus na Minha Boca, e ficou cativo isso no meu coração quando eu entendi então Jeremias, que Deus disse: eu coloquei as minhas palavras na tua boca. E à medida que eu fui entendendo e amadurecendo no conhecimento de Deus, cheguei à seguinte conclusão, que é aquela mesma que nós vamos chegar nessa noite, de que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Deus revelou, culmina num ponto de colocar a palavra de Deus na tua boca. Porque os testemunhos que nós recebemos é para que fôssemos encorajados na fé. A palavra que está escrita, os livros que estão escritos para que conhecêssemos e crescêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Com o objetivo de, então, colocar Deus a palavra na tua boca para que você fosse o representante dele na terra. Então, não tem um tópico, acho, mais interessante do que esse. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém e amém. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 8 ao versículo 15, ao versículo 16. Glória a Deus. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Verso 14 e verso 15. O Senhor pelejará por vós. Lá em casa, repita comigo. O Senhor pelejará por vós. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Repita comigo. O Senhor lutará a meu favor. O Senhor lutará a meu favor. Amém? Qual é a maneira de Deus lutar a teu favor? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Repita comigo. Deus lutará a meu favor à medida que eu declarar a palavra de Deus. Amém? Preste bem atenção. Verso 13 e 14. Leia novamente. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Glória a Deus. Não temas, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Como é que você vai ver o livramento do Senhor? Declarando a palavra. Aleluia. Como é que você verá o livramento do Senhor? Repita comigo. Declarando a palavra. Como é que você verá Deus se levantar a teu favor? Declarando a palavra. Há pessoas que dizem: oh, se Deus existe, como é que pode? Como é que pode? Pode Deus fazer janelas nos céus? Pode, disse o rei, o capitão, que se apoiava, em cujo braço se apoiava o braço do rei. Segundo Reis 7. Há pessoas que dizem: mas oh Deus, por que é que Deus não faz? Quando é que Deus vai fazer? Quando é que eu vou ver Deus mudar a minha história? No momento que você declarar a palavra do Senhor. Amém? Às vezes nós queremos ler versículos mais profundos, entrar em escatologia, hermenêutica, e esquecemos uma simplicidade básica: crer somente.
Amém? A partir do momento que você declara a palavra, ou que você crê na palavra, você ouve a palavra. E Deus pede de ti, não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Foi o que Deus disse, ou Moisés disse aqui ao povo. Não temas, aquietai-vos, não andeis ansiosos, aquietai-vos. Agora vê, amém? Quando você declara a palavra de Deus, a Bíblia claramente te diz: 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, somente com os teus olhos contemplarás. Então, significa isso. Aquietai-vos, não temas, crê somente. Agora vê o que Deus vai fazer depois de você declarar a palavra de Deus. Aleluia! Vamos aquecer essa noite, vamos visitar nossos corações, vamos celebrar, porque Ele disse assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Quando é que eu vou me calar? Eu já não vou mais reclamar, eu já não vou mais gemer, eu já não vou ter mais medo, porque eu vou estar calado no sentido que agora eu sou grato e celebro o que Deus fez. À medida que declaramos a palavra, vemos Deus lutar a nosso favor. Amém? E amém. Mais uma vez repita comigo: eu verei Deus lutar a meu favor à medida que eu declarar a sua palavra. À medida que eu abrir minha boca para declarar o que está escrito, Satanás, seus demônios, suas manobras serão paralisadas em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Veja comigo aqui no versículo 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Aleluia. Verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aleluia. Repare bem, quem é que entrou no mar? O povo que abriu a boca e declarou. Quem é que morreu no mar? O povo que entrou lá sem a declaração da palavra. A declaração da palavra abre portas e te sustenta lá dentro daquelas portas. Amém? Ouça bem, hoje estou a te entregar chaves nessa noite. Não havia caminho senão o mar. Nessa noite talvez você se encontre numa situação onde não tem mais caminho. Das duas, uma. Atrás tem os teus inimigos. À frente é um beco sem saída. Ou você naufraga na fé, ou você pela fé ordena sobre o mar, para que o mar se aparte. Verso 14. O Senhor pelejará por vós. Estes homens, quando viram o mar à sua frente, abriram as suas bocas em angústia, olhando para o que estava a acontecer lá atrás. Mas quando o Senhor é quem te disse vai, quando o Senhor te disse vai, Ele também te sustenta. Agora, o grande problema nessa noite, vamos resolver, é que muitos começaram, mas não têm tido força para serem sustentados lá frente. Muitos começam, mas depois eles não têm estofo, não têm segurança, nem estrutura para continuar a jornada. Então, estes homens começaram clamando a Deus, Deus enviou Moisés. Agora eles começaram a atacar a Moisés, dizendo: Moisés, poderíamos ter morrido lá. Porque à frente deles, eles estavam a ver a sepultura dele. Então, nessa noite, eu falo para ti, nessa noite o Senhor vai te ungir para falar para a tua sepultura: abre-te. Amém? Presta bem atenção que você está a ouvir. Nessa noite, eu não sei o nome da tua sepultura, o nome da tua prisão, eu não sei o nome do mar que está à tua frente. O mar fala de águas amargas, mas nessa noite o Senhor está a te ungir para você ser capacitado para falar para o mar, para a prisão, para a sepultura: abre-te. Glória a Deus. E quando quiserem te perseguir depois do mar abrir, o mar vai se fechar sobre essa perseguição. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Como pastor, eu entendo Moisés.
Como líder, eu entendo Moisés. Quando você dá uma direção, recebe uma direção, o povo que vem contigo, se não se agarrar na palavra, vai questionar a decisão e os bloqueios à frente. Vai dizer, mas isso e aquilo, e então vai deixar de te ouvir. Preste bem atenção. Eu falava com os homens aqui no estúdio antes de nós começarmos ou abrirmos o live nessa noite. E eu disse que um dos maiores problemas ou dificuldades que como pastor encontrei ao longo dos anos é de ver um povo que, ao invés de imitar o que eu faço, eles querem fazer o que é deles. E eu dei este exemplo. Se esta chave abre aquela porta, abre a sepultura, abre o túmulo, divide as águas, por que razão irei eu querer usar outra chave? Se calhar vou só morrer afogado. E esse aqui é o grande problema. Eu não tenho problema nenhum pregar a mensagem de Moisés. Não tenho problema nenhum pregar a mensagem de Jeremias, de Daniel, de Oséias. Não tenho problema nenhum de ficar no livro de Jeremias, porque ele disse, eis que eu coloco minhas palavras na tua boca e eu velo sobre a minha palavra. Qual a palavra? Aquela que tu declarares. Eu velo para cumprir. Então, eu não tenho nenhum problema até de escrever em função do que eu li aqui. Por que eu te estou a dizer isso? Se esta foi a chave que trouxe vitória aos antigos, que pela fé entendemos que alcançaram um bom testemunho, logo também você tem que ser simples e voltar aos princípios básicos que deram vitória aos outros. O princípio que Deus usou para criar o mundo, usemos também nas nossas vidas. Mas, às vezes, nós não nos apercebendo disso, desviamos-nos da simplicidade que é em Cristo. Daí começou a entrar o orgulho, a soberba, e que substitui esta verdade por mentiras que nos fazem naufragar na fé. Então, quando você não conseguiu sair da sepultura, há quem gosta de decorar a sepultura dele e dizer, não, esse é o palácio que o Senhor me deu. Aleluia. Tenha mais fé do que isso. Tenha mais fé do que isso. Deus tem melhores coisas para ti. Amém? Então, voltando para Êxodo capítulo 14, nessa noite é o nosso texto-chave. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora ele disse, levanta a tua vara. A vara é a palavra. Abre a tua boca, declara. Estenda a tua mão sobre o mar. Fende-o. Não foi Deus que fendeu, foi Moisés. É interessante ver que o espírito religioso diz, não, a glória é de Deus, a glória não é do homem. Amém? Mas o ponto não está aqui. É que você atribui responsabilidades do homem a Deus. Deus, quando é que o Senhor vai se arrepender? É você que tem que se arrepender. Deus, quando é que o Senhor vai agir? Estamos à tua espera. É Deus que está à tua espera. Deus, eu creio, o Senhor não está a fazer as coisas, tens que te apressar. É você que está atrasado. Então nós atribuímos essas responsabilidades ao Senhor, ao invés de assumirmos para nós mesmos a necessidade da nossa função. Repare bem o que Deus está a dizer aqui. Moisés, por que clamas a mim? Deus, eu estou a orar tanto, o Senhor não me ouve. Talvez esteja a hora de você parar de orar e começar a crer. A Bíblia diz, então, enquanto eu meditava no meu coração, se acendeu um fogo. Quando meditava na tua palavra, se acendeu um fogo no meu coração. Então, o processo é esse. Você ouça a palavra. Creia nessa palavra. Medite nessa palavra. E quando ela se tornar carne, quando ela se tornar realidade em ti, declare a palavra. Nada vai te desobedecer. Porque o processo todo é simples. Você, a partir do momento que você crê, agora o processo de crer é que é difícil. Porque para você crer, você tem que remover todas as mentiras para que a tua fé seja só na palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, para tirar as pedras do coração, os espinhos que sufocam a palavra, o endurecimento causado pelas más companhias, o endurecimento, por estar escrito, não me assentarei à roda com os escarnecedores. Isso tudo, a Bíblia diz que a idolatria endurece o coração, cega. O Deus deste século cega a mente do incrédulo.
Então, quando você concorda, querido amigo, quando você concorda, você respalda alguém mentiroso, você está a fazer participante da sua mentira. Se nessa noite a polícia entrar aqui, porque veio prender, vamos dizer assim, aqui tinha um plano de sequestro de alguém, todos vão presos, mas eu não sabia, afinal é só aquele moço que está escrevendo no computador, eu não sabia. Então a Bíblia te diz, não te assentes à roda com os escarnecedores para você não ser participante do pecado deles. E algo que você tem que fazer, às vezes nós não damos conta. Queridos irmãos, se você senta com eles, vão dizer, não, ele também estava lá. Afinal, teu coração não era isso. Então, mas você não saiu porque, não, eu não queria que pensassem de mim isso. Quem não vai pensar agora, outros vão pensar ali. Então, você não se manche porque você não sabe ser santo. Essa é uma questão muito importante, porque é nestes convívios que a palavra de Deus é roubada da tua boca. É nesses convívios que você não tem autoridade de falar a palavra de Deus. Se você fala, depois é ridicularizado. Então, entenda bem, sede santos, pois eu sou santo. Então, por isso é que eles estavam diante do mar, numa situação onde estavam a ser perseguidos, porque eles agora já não estavam a andar em concórdia com aquele mundo lá atrás. Aquele mesmo mundo é que lhes perseguiu. Jesus disse, depois da palavra, vem a perseguição. Quem é que persegue? Aquele que não concorda. Então, um ponto rapidamente aqui. Se você senta com quem não concorda, você também persegue a palavra. Quem é que persegue a palavra? É aquele que não concorda com ela. Logo, como é que você vai sentar com quem não concorda, sem se fazer perseguidor daqueles que concordam? Paulo concordava com aqueles que perseguiam a igreja. No momento em que Jesus lhe apareceu, ele deixou de andar com eles e começou agora também a ser perseguido. Então você tem que entender, ninguém pode andar com a palavra de Deus, andar em Cristo e continuar com a nudez do mundo. Aí muitos não entendem por que foram enfraquecidos. Nessa noite vamos falar um pouco, vamos lidar com isso nessa noite. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus nessa noite ele quer colocar a palavra dele na tua boca e além disso ele quer ungir a tua boca, quer ungir a palavra dele na tua boca para que quando você falar, te obedeçam conforme obedecem ao Senhor. Número 1, a palavra vem, a fé vem de ouvir a palavra. Você creia nessa palavra, medite nela, aprofunde essa palavra, creia, agradeça a Deus pela palavra que Deus te deu. 2, depois de meditar na palavra, é acende um fogo. Muitos são frios espiritualmente, eles não entendem porquê, é porque eles meditam muito pouco. Não, mas pastor, até oro. Antes de você orar, medite na palavra. O que essa palavra quer dizer? Deixa eu te explicar algo muito básico, para mim me ajudou muito. Eu preguei isso recentemente numa igreja. Mas, se você até hoje tem problemas em dar tua palavra e cumprir tua palavra, dificilmente você vai aceitar confiar na palavra de Deus. Como assim, pastor? Quando eu olhei para esse princípio, eu disse, não. Eu dou minha palavra, eu tenho de a cumprir. Porque a Bíblia diz o quê? Sim, sim, o não, não. O resto procede de quem? Quando te diz procede, está a falar da fonte. É o maligno que diz uma coisa e fala outra. O maligno é que te inspira no erro, depois ainda te condena. Você está entendendo isso? É o teu sim, sim, o teu não, não. Então você tem que fazer paz, você tem que se reconciliar com essa falta de caráter. Tem que arrancar isso da tua boca. De você dizer 8 horas, aparece 8h15. 8 horas é 8 horas. Ah, pastor, isso conta. Se você anda a dizer que Deus está atrasado, não conta. Tem que contar. Porque os teus 15 minutos de atraso está a roubar 15 minutos da vida de alguém. Da importância de alguém. Mas não é só a questão de tempo que estamos a falar aqui. Você casou, disse, serei fiel a ti, ó homem. Estarei contigo, te ouvirei. A mínima coisa que eu te falo, vou na casa da minha mãe. Porque esse casamento é sepultura. Se é sepultura, então abre então. Mas, não, pronto, nem todos os casamentos é para abrir. Deixa mesmo, né? Toda a sepultura aí, deixa uma que tem que deixar. Mas vamos lá, queridos irmãos. Preste bem atenção que nós estamos a falar nessa noite. É muito sério. Não havia caminho à frente de Moisés, senão abrir o espaço.
Se ele não abrisse caminho, ou morreriam aqui atrás, ou morreriam naufragando na fé. Qual dos dois és? Há uns que estão a fazer paz com os inimigos deles. Estão a se reconciliar com os inimigos deles. Estão a se misturar com os inimigos deles. Há outros que estão a naufragar na fé. Mas nessa noite Deus quer falar contigo. Quer gerar em ti a atitude, ungir a palavra de Deus na tua boca para abrir mar, para você não se reconciliar com os teus inimigos no sentido de se misturar com o pecado, nem naufragar na fé, mas romper em fé e entrar naquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida. Amém? Posso ouvir um amém nessa noite, igreja? Aleluia! Deixa nessa noite o teto na tua casa estremecer, os pilares serem estremecidos. Mas o problema todo está na falta de estrutura, na falta de encorajamento, na falta de santificação que a igreja muitas das vezes carrega. Nessa noite Deus quer quebrar alianças, quer quebrar associações erradas que fazem com que você não tenha força, não tenha eficácia. Para que quando você confessar a palavra de Deus, as portas sejam abertas a teu favor. Aleluia. Amém, igreja? Nós temos uma palavra na nossa boca que é poderosa para trazer luz sobre as trevas em Angola. O que são trevas? Você sabia que na física não se define frio? Frio não é definido na física. O frio é simplesmente a ausência do calor. O que são trevas? É a ausência da luz. O que é a morte? É a ausência da vida. Agora, se a palavra de Deus é a luz do mundo, então Deus pegue em nós e nos coloque nas trevas. Não é para você se misturar, não é para você casar com as trevas, não é para você dançar com as trevas, beber com as trevas. É para você ser luz do mundo. Então você brilhar nas trevas. E como é que você brilha nas trevas? Declare. Declare. Porque, como assim? A palavra é luz. E a luz dos homens estava no mundo. A palavra é a luz. Então, quando Deus nos coloca numa região, em vez de você reclamar, murmurar, José na prisão usou a palavra e a prisão prosperou. Você está entendendo isso? Queridos irmãos, todo demônio que te atormenta, todas as mentiras que te afligem, são vencidas unicamente pela declaração da palavra. Eu não preciso de estar contigo nessa noite a te impor as mãos para você vencer isso. Exige somente você crer na palavra, porque demônios não podem resistir à palavra. Você precisa de crer na palavra, confessar a palavra, alinhar, o confessar é alinhar com a palavra, e você vencer essas mentiras do diabo. Amém? Eu gostaria, para você entender, eu só quero acelerar. Eu só quero acelerar. Hoje não tem chamadas, seria interessante se tivéssemos chamadas ao vivo, mas eu só quero acelerar. Existem pessoas que me estão a ouvir e que estão a ouvir-me e começa como opressão aqui na mente, aqui na fonte. Eu estou a ver pessoas que estão assistindo e como se ele tivesse dores e estão dizendo, não, eu tenho dores nos olhos. Não. Isso é só um espírito que vai começar a te deixar, à medida que eu bater no microfone, solte. Note só o que eu estou a falar. É só um espírito de incredulidade. E agora você começa a sentir como se tua mente fosse aliviada. Repara só o que aconteceu. Se você quiser fazer o comentário, testificar que é isso que aconteceu contigo, faça-o. Mas você está me ouvindo essa noite em tua casa. Havia primeiro essa sensação de opressão. Mas, como eu disse, à medida que eu bater nesse microfone, você é liberto desse espírito que te oprime. Por quê? Ou seja, Jesus pagou o preço para você ser liberto, você ser curado, para você, o que for amanhã que você precisa. Deus não precisa de fazer mais nenhum sacrifício. A única coisa que a gente tem que fazer, ou que Deus espera, a única coisa que Deus espera para operar um milagre na tua vida, livro de Hebreus rapidamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 15. É a única coisa que Deus espera que você faça. Repita comigo, para Deus operar cura, libertação, salvação, milagres, Ele não precisa de fazer mais nenhum sacrifício senão esse. E esse sacrifício não é Deus que tem que fazer, Ele já fez. Esse sacrifício quem tem que fazer és tu. Hebreus 13, verso 15. Portanto,
Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, Sacrifícios de... louvor. O problema é que a gente entendeu louvor como música. Mas a Bíblia diz em Salmos: louvai ao Senhor, declarai as suas obras, declarai as suas maravilhas. Jó, no meio da sua sepultura, disse: eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele vai se levantar. Eu não sei se Jó tinha vontade de cantar. Há momentos que você não tem vontade de cantar, não finge. Não finge. Use, declare a palavra. Até muitos louvores aí que não declaram, senão, não declaram nada da palavra, senão soltam o umbigo. Há muitos louvores que pode passar no fogo, não vai passar, vai ficar queimado, vai ficar... Desapareceu. Amém? Continuamos a ler verso 15. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Frutos dos lábios. O que é o louvor? Qual é o sacrifício do louvor? Lábios que confessam o quê? O seu nome. Livro de Romanos, capítulo 10. Vamos rapidamente abrir as escrituras. Romanos, capítulo 10. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Verso 10. Romanos, capítulo 10, verso 9. Glória a Deus. A saber, se com a tua boca confessares... Se com a minha boca confessar. Qual? Confessar o que é o nome do Senhor. Repara bem o que está escrito aqui, queridos irmãos. Repara bem. Continua a ler. E em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Continuamos a ler. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No verso 13 diz o quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... O invocar, o declarar, o confessar é o sacrifício que Deus pede. Se você oferecer a Deus sacrifício de louvor, falando no nome dEle, declarando o nome dEle, o que vai acontecer? Agrada a Deus e produz o milagre que você precisa. Está aí. Mas às vezes nós queremos mais estudar escatologia dos últimos tempos. Quem que casou com Caim, né? Se moravam na caverna. Nada dessas coisas contribuem para a tua salvação. Mas esse é o sacrifício que produz glória. A Bíblia diz no Velho Testamento que não havia sacrifício sem glória. Que quando Salomão, na sua sabedoria, colocou o sacrifício no altar, a glória de Deus desceu. Qual é o sacrifício que Deus está à espera para que a sua glória venha? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se Cristo está em ti, é a esperança da glória. Por que não se manifestou? Declara a palavra. Declara a palavra. É tudo o que Deus pede de ti. Mas para você declarar a palavra, você tem que crer nela. Josué capítulo 1, no verso 9. Aleluia. Aleluia. Começa a ser liberado o teu coração nessa noite de toda a prisão, de todas as correntes. Que você seja liberto no teu coração para crer. Livre de todas as distrações e falsos testemunhos. Em nome de Jesus. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Medita dia e noite. Confessa dia e noite. Medita dia e noite. Queridos irmãos, nós não estamos a falar de meditação daqueles camaradas aí dos hindus, que é yoga, fica assim... Pastor, tem que respeitar a religião do outro. Se a religião do outro é de demônio, não tem que respeitar nada. Está aí o que você da tua boca confessa lixo. E depois quer vitória. Entenda a sua palavra de Deus e não vamos mais cair nos enganos de Satanás. Medita dia e noite. Você tem que meditar na palavra de noite, em vez de ficar meditar toda hora no teu sofrimento, meditar na tua prisão, meditar nas amarguras à tua frente, meditar nos teus inimigos à tua trás. Não, medite na palavra. Para você não se reconciliar com os teus inimigos e fazer paz no pecado, nem naufragar na fé, porque exige fé para você romper aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 14. O Senhor lutará por vós e vos calareis. Esse vos calareis, o que significa? Não murmurareis mais. Terás esse testemunho. Glória a Deus, aleluia. Senta, aperceba-se de como é que o teu coração foi liberado nessa noite para que gozo possa fluir. Gozo possa fluir no teu coração. Aleluia. Bem que eu te disse isso no início, querido irmão. Esse é um tópico para mim fantástico. Fantástico. Pô, Deus podia ter nos dado um continente como herança. Nos deu a palavra dele. Hoje, uns querem agora começar aqui a discutir porque a África é berço da humanidade. Os outros,
Queridos irmãos, no berço da humanidade, Deus deu ao homem o poder de falar. Está entendendo isso? No berço, na criação da humanidade, Ele nos deu o poder de falar. Então, no livro de Gênesis, nós vemos isso lá no berço da humanidade. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, no verso 19. Aleluia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. Ei, aleluia. Os trouxe A Adão. para ele ver o que Adão iria declarar, o que ele iria falar, o que ele iria confessar. Homólogo. A palavra confessar é homólogo. Porque Deus nos criou para fazermos a mesma coisa que Deus fez. O que é que Deus fez? Criou o mundo. Você está a entender que Adão foi participante da criação? Não, peraí. Adão não foi simplesmente criação. Há uma parte de Adão que nós sabemos governar, mas Adão, antes de governar, teve que declarar para que eles se comportassem conforme ele queria que ele dominasse. Estuda a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Deus fez a criação, mas disse, esta parte pertence ao dominador na terra. Disse Adão para ele ver o que Adão iria falar. O que ele iria falar. Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O façamos, os três falaram. No conselho divino foi falado por todos aqueles que lá estavam, mas faltava Adão. Agora Deus, isso é muito forte, aleluia. Agora Deus incluiu Adão no conselho e disse, para ver o que vais dizer, Adão, essa parte é tua. Existe a parte do Senhor nas nossas vidas, que Ele cria, mas existe a parte do Senhor que Ele te formou, para você tem que fazer a tua parte. Porque clamas a mim, Moisés. Viste que te coloquei aqui. Moisés estava no conselho do Senhor para ele ouvir e declarar. Moisés não podia, e esse é que é o perigo, é o perigo. Moisés estava aí diante de Deus em função do clamor do povo. Em função do clamor do povo. Às vezes você está aí a orar em função do barulho dos inimigos lá atrás. Não permita demônios te fazerem orar. Não te permita a ansiedade te fazer orar. Não permita problemas te fazerem orar. Amém? Não permita. Não é digno. Porque Deus disse, Moisés, são esses inimigos aí atrás que estão a te fazer. Veja só no capítulo 14, versículo 8. Porém os filhos de Israel saíram com uma mão alta, um braço forte. Saíram com o poder do Espírito Santo. Moisés já tinha visto. Mas esse poder estava sobre Moisés. Veja o que ele disse no verso 13. No verso 16. Estende tua mão. Era a mão de Moisés. Queridos irmãos, existe um momento em que o Espírito de Deus se torna um com aquele que o recebe. Então o braço do Senhor se tornou o braço de Moisés. É o que dá quando a gente lê Tio Patinhas e depois vamos ler livros reais. Não faz sentido. Porque o homem carnal está habituado às coisas carnais, mas o homem espiritual habituado às coisas espirituais. Venha novamente verso 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com uma mão alta. Foi Moisés. E Deus não agiu. Veja, o mesmo Deus aqui, no verso 15, recusou-se a agir. Porque clamas a mim. Já não te coloquei eu aí. Só que você está a pensar aqui que essa mão alta foi a mão de Deus. É Moisés. Eu te coloquei aqui, Moisés. Estende novamente o teu braço e declara. Queridos irmãos, o grande problema aqui começa já a perder rede. Sinto no meu espírito, não estão a receber. Queridos irmãos, o problema é que você está à espera de Deus para fazer aquilo que Deus te colocou no seu conselho para você fazer. Aleluia.
O mundo entende isso mais rápido. Olha só o que é que eu estou a te mostrar. O mundo recebe isso mais rápido. O mundo te diz, não, nós temos que fazer a nossa parte. Deus ajuda quem se ajuda. Certo? Mas eu não sei o que é que você entrou dentro da igreja, o que é que você aprendeu dentro da igreja, que a tua parte você se recusa a fazer e diz, não, essa parte é do Senhor. Esse espírito religioso estraga a vida das pessoas. Hein? Presta atenção ao que você está a ouvir. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com o Senhor. Chega um momento que já não se faz mais distinção se é Deus ou Deus em ti. Repita comigo, chega um momento que não se faz mais distinção se é Deus que agiu ou Deus em ti. Amém? Mas é exatamente esse propósito de Deus. Se é Deus ou Deus em ti. Os homens disseram, mas que homem é esse que diz que pode perdoar os pecados? Jesus disse, O que é que vocês acham que é mais fácil? Dizer, levanta-te, toma a tua esteira, ou vai, teus pecados estão perdoados? Porque eles não estavam a conseguir ver como é que um homem tinha aquela autoridade. Nessa noite o Senhor quer te entregar a autoridade. É o exousia. A autoridade vem do entendimento de que Deus está a colocar para você ser um com Ele, para que você lhe represente. Não é mais Deus que tem que fazer, é você que tem que fazer. Ofereçamos ao Senhor Deus sacrifícios que confessam, sacrifícios da declaração, do louvor, da obra, das maravilhas que o Senhor já fez. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz que Gideão, quando o anjo lhe apareceu, o anjo, ele disse, não, mas o Senhor, nós ouvimos falar dos louvores, das obras, das maravilhas do nosso Deus. E o anjo lhe disse, vai nessa tua força. Qual era a força de Gideão? Se ele estava encurralado com medo. Moisés estava encurralado com medo. O povo encurralado com medo. Você encurralado com medo. Qual é a tua força nessa noite? A força de Gideão eram os louvores, as obras, as maravilhas que Gideão tinha ouvido falar do Senhor. E ele disse, vai nessa tua força. A grande mentira que o diabo te introduziu, até aqui, nessa noite está a ser exposta, é que depois de Adão pecar, você tinha que adotar religião. Mas quando Adão pecou, Adão simplesmente significa o pecado de Adão, saiu do conselho do Senhor. Ele deixou de governar. E então o mundo começou a ser governado por Satanás. Logo, a redenção de Cristo é te trazer, restituir-te no lugar de governo que Adão perdeu. E não estamos a brincar de religião. Ah não, Deus é que vai fazer. Não. Êxodo 14, verso 8. E com toda a consciência, toda a simplicidade, de olhos fechados, sem temer nenhum bocado de estar a errar, te digo, foi Deus, com um braço forte, que tirou o povo do Egito, por meio do braço do seu servo, da mão do seu servo, Moisés. Presta atenção na tua dificuldade, mas é incredulidade. No verso 8 você tem dificuldade de aceitar que foi o braço de Moisés. Mas no verso 16 você aceita que foi a boca de Moisés. Presta atenção no que você está a ouvir. Talvez você já se perdeu. Mas ouça bem o que estou a te dizer. Deus não vai fazer mais nada do que Ele já fez. A beleza do cristianismo está aqui. As outras coisas nos falam de religião, de rituais, no número de coisas. Deus não! Quando Deus amou o mundo de tal modo, Ele enviou a palavra para que os filhos de Adão, agora se tornassem filhos de Deus, e agora eles ocupassem o lugar que Adão perdeu, mas ocupassem em Cristo. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com Deus. Quando demônios me obedecem, eles não fazem distinção se é o homem que eles obedeceram ou a Deus. Aleluia, queridos irmãos. Eu nunca ia querer receber a glória de Deus. Eu não ia aguentar aquela glória toda. Porque a mim foi dada a medida certa. O grande problema é que você não consegue tomar posse do que Deus te deu por causa da mentira que o diabo plantou na tua mente. Cuidado para não tocar na glória de Deus. Vou te dar uma novidade nessa noite. Foi a glória de Deus que tocou nesse corpo.
Eu não podia lhe achar. Ele me achou. Cristo em mim é a esperança da glória. Logo não temo tocar na glória. Eu sou a glória de Deus na terra. A Bíblia diz que Ele vos glorificou. Ei, aleluia! Queridos irmãos, deita fora essas mentiras do diabo. Essas é que estão a te atrasar, estão a te adormecer. E se calhar só falta um minuto, hein? Entre o teu inimigo e o mar. Se calhar só falta um minuto. Se calhar é pagar a renda que você não tem o dinheiro. Se calhar é pagar a conta no hospital. Ou é a saúde que tem que ser restaurada. Se calhar você só tem um minuto. Eu conheço no meu espírito. Então, despa-se dessas incredulidades que parecem ser humildade, mas o problema de Adão, presta atenção, vou repetir. Por outras palavras, o pecado de Adão não foi a maçã que você está a pensar. A razão pela qual se usa maçã é porque o termo no hebraico é parecido com maçã. É só isso. Olha só, o problema de Adão foi sair do lugar de governo para ir ouvir mentiras. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança no conselho do Senhor. E trouxeram Adão para o conselho para ver o que Adão iria criar com a sua boca. E Adão foi ouvir a distração da serpente. O problema da igreja hoje está aqui. O problema da religião está aqui. Em que você substitui o governo que Deus te deu, de você ser um com o Senhor, por falsas e fingidas humildades. Quem te ensinou isso? Você aprendeu. Se o mundo, Jesus disse, talvez aí você consiga entender. Jesus disse, o mundo é mais astuto, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Eles te dizem, como assim? O homem tem que fazer a sua parte. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. E é verdade, querida irmã, embora que eles não estão a falar com o entendimento que estamos a falar, mas é verdade. A tua parte é governar. Você foi criado para dominar. Oh, por isso você tem dificuldades hoje, até se disserem, não, glória a Deus, o evangelista Otávio curou alguém. Não, pastor, temos que ser humildes. O homem não cura ninguém. Quem cura é Deus. Só que já não se faz distinção entre Deus e o homem, quando eles são um. O problema é como muita mulher que na mente dela é divorciada, mas vive como casada. Quando lhe falam algo, minhoco, finhoco, finhoco, mas são um ou não. Correto? Se você é mulher casada, e se despejarem o teu marido da casa dele, você também não foi despejada. Menos que ficaste. Então, querido irmão, falta de zelo vem daí. Quando se levantaram contra Deus, também se levantaram contra nós. Se eu sou um com o Senhor. Aleluia! Entenda, renove tua mente. Por isso a importância de meditar na palavra. Quando você medita na palavra, você vê as coisas diferentes. Podemos ler Êxodo 14, verso 8, Êxodo 14, verso 16. Aleluia! Glória a Deus, repita comigo. Declarando a palavra, o Senhor lutará a meu favor nessa noite. Aleluia! Vamos terminando nesse ponto aqui. Êxodo 14, verso 8 e verso 16. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E tu, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 20. Vamos ler novamente o verso 8 e verso 16. Por favor, igreja, medite nisso novamente. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E tu, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. O que é que você leu até aqui? Por meio de Moisés, com um braço forte, Deus tirou o povo do Egito. E por meio de Moisés, pela sua boca, declarado, o mar se abriu. Amém?
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nessa noite eu não quero ensinar muita coisa, porque é assim que às vezes você perde a oportunidade de crescer na palavra, de romper. Nessa noite nós estamos a falar o que Deus disse em Ezequiel 37. Filho do homem, podem estes ossos secos viver? E diz, estes ossos secos é Israel, é a casa de Israel, que diz que não tem mais esperança, mas assim diz o Senhor, sabereis que eu sou Deus quando eu abrir as vossas sepulturas. Deus está à espera que você abra a tua boca, declare, confesse a palavra de Deus, para que Ele possa agir a teu favor. Queridos irmãos, não precisa ser muito profético para entender isso. Um homem e uma mulher que se unem ao Espírito de Deus, ele é um com o Senhor. Então, o braço do Senhor estava sobre Moisés. Por que para mim é simples te ensinar isso nessa noite? Quando eu estou a ministrar, eu sinto fisicamente o meu braço pesado. Então eu sei, o poder do Senhor está aqui. Quando eu estou a ministrar, eu sinto fisicamente dores. Então eu sei que tem ali pessoas. Quando eu estou a ministrar, eu sinto fisicamente cura fluir. Então eu sei, pessoas estão a ser curadas. Mas antes disso acontecer ali, passou aqui. Então não é difícil. É só conjunto de ensinos errados. Às vezes tendemos a dizer, não Senhor, quem sou eu para ser visitado? Nós não somos mais daquele povo que fala isso. Nós somos a nova geração, a semente eleita do Senhor. Nós somos o povo escolhido para a sua glória eterna. Se você não se vê como Deus te diz, lembre-se do que está escrito. Eu não me envergonho do que o Evangelho diz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ser liberto na tua mente, creia somente. Porque nessa noite Deus não vai fazer nada. É você que tem que estender a tua boca. Amém? E por meio da declaração da tua boca, Satanás vai abandonar a tua vida. Vai abandonar teu ministério, vai abandonar tua mente, vai abandonar tuas emoções, vai abandonar o teu braço. Porque uma das coisas que Satanás mais faz é apoderar-se do sobrenatural, do domínio na vida dos cristãos. Por isso que a maior parte dos cristãos não vive uma vida de vitória. Por isso, nessa noite, minha mensagem. Nessa noite, minha mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Que a sepultura se abra. E que todo espírito de morte, luxúria, pombagiria, engano, confusão, saia da tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E amém. Nessa noite, Deus quer quebrar essas coisas que entraram na tua vida por associações erradas. Amém. Aleluia. Tira 2 minutos para agradecer a Deus pela mensagem que você ouviu. Aleluia. Vamos começar a orar.